Glória a Deus, amém, irmãos? Tem vida aí, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã do Celebrando a Recuperação, mais uma manhã de ensino, uma manhã de aprendizado, amém? Da palavra do Senhor. Ensino importante que nós temos compartilhado, né? Durante a nossa caminhada. Estamos chegando aí no finalzinho já, né? Não do Celebrando a Recuperação, porque o Celebrando a Recuperação, ele não para mais, né? Em nossas igrejas. Nós vamos ao fim dessas 25 lições, nós estamos na 20ª, nós vamos dar início à nossa rede de acolhimento. A rede de acolhimento estará recebendo todos os novos irmãos, né, que vão chegar na igreja, recebendo os nossos visitantes, aqueles que nós vamos convidar para participar, né, do Celebrando a Recuperação. Você vai poder trazer pessoas que têm problemas emocionais, pessoas que têm problemas com vício de droga, vício de bebida, né, pessoas que têm algum problema na parte moral, né, de conduta moral, né. Estamos dispostos, através do Celebrando a Recuperação, tratar todo tipo de situação, seja ela pecado ou não, né? A gente está disposto a tratar as pessoas, porque foi para isso que Jesus veio, né? Foi para isso que o Espírito Santo, que Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele se humanizou justamente para, como diz a palavra de Deus, sentir todas as dores, todas as aflições e poder, talvez, sentindo todas essas coisas, entender um pouquinho o ser humano, né? E nós, como igreja, fomos levantados para dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus, ele trouxe para nós. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele se movia de íntima compaixão, né? Isso é se colocar, pode se assentar, irmãos. Isso é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é você entender, às vezes, o porquê que o outro faz uma escolha errada na vida, né? E por isso que nós estamos aqui durante esse longo tempo, né, sendo ensinado, sendo tratado, sendo curado, para que a gente possa também agora, como foi em uma das lições que nós aprendemos, passar, né, isso aos outros. Nós temos que ser, como a palavra do Senhor diz, no livro de João, no capítulo de número 4, temos que nos tornar uma fonte a jorrar, né? Aquilo que eu recebo, eu tenho que jorrar sobre a vida daqueles que necessitam também receber. Amém? Eu quero iniciar a palavra hoje. Hoje nós vamos falar de um tema que é o inventário diário. Semana passada nós demos uma pincelada rapidamente, né, no finalzinho da nossa lição encruzilhada. Então nós demos uma pincelada. Hoje nós vamos realmente aprender, né, como fazer esse inventário diariamente. Mas a palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Amém? Esse texto não está aqui no livro, mas é um texto que eu escolhi para o dia de hoje. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 9. Amém? Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 9. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Quero dar também as boas-vindas por aqueles que estão nos assistindo através da live, Facebook, YouTube, né, e outros canais
que venham ser transmitido esse vídeo, esta live, amém? Que o Senhor possa te abençoar, aqueles que têm participado conosco frequentemente. Mais uma vez, a nossa lição hoje é a lição de número 20, que tem por título Inventário Diário. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículo de número 29. Aí está versículo 9. É 29. Glória a Deus. Amém? Vai dizer assim o texto da palavra de Deus. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Amém? A outra versão vai dizer, põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Por que esse texto, pastor? Porque uma coisa que nós precisamos para nos mantermos, né, preservando tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos nossos estudos, é justamente uma coisa que chama-se humildade, né? Porque nós falamos em uma das lições passadas que o fato de nós termos passado pelo Celebrando a Recuperação não vai nos isentar de sofrermos situações da nossa vida, de sofrermos alguns baques, né, de situações que já aconteceram, voltar a acontecer. Nós não estamos isentos disso. Né, nós somos seres humanos e vira e mexe vai acontecer de alguma coisa que nós fizermos ou alguma coisa que alguém possa vir fazer a nós, nos tentar levar a querer trazer de volta aquela pessoa que nós deixamos lá no passado. Então a gente vai precisar muito de humildade para continuar reconhecendo os nossos erros, para que daqui por diante sempre estar fazendo os reparos que nós precisamos fazer na nossa vida. E sempre vamos estar precisando também entender o outro para que a gente possa estar sempre disposto a liberar perdão sobre a vida de pessoas. Por quê, pastor? Porque no dia a dia nós vamos continuar errando com pessoas. É inevitável, gente. Amém? Nós não somos seres perfeitos. E pessoas vão continuar errando com a gente. Porque a gente não lida com seres perfeitos. O único ser perfeito que a gente lida é Deus. É o único que não erra com a gente. Então a gente vai ter que aprender agora a ter o que a palavra de Deus diz no livro de Gálatas. Nós vamos falar sobre isso, capítulo de número 5, verso de número 22. É ter em nós o fruto do Espírito. Porque com esse fruto do Espírito é que nós vamos poder continuar agora sempre fazendo uma reavaliação da nossa vida, concernente a nós mesmos e concernente ao outro. Né? Porque o fruto do Espírito, ele não é para me usar primeiro na vida do outro, é primeiro na minha vida. Eu tenho que ter amor comigo, eu tenho que ter longanimidade comigo, eu tenho que ter bondade comigo, eu tenho que ter paciência comigo, eu tenho que ter equilíbrio, domínio próprio, temperança, tudo comigo mesmo. Entendeu? Porque às vezes a gente perde a paciência com a gente, por não conseguir alguma coisa, por algo que está demorando a acontecer. Então a vida da gente, primeiro é para nós, para que eu possa depois também aplicar na vida do outro, né? Se eu quero fazer na vida do outro, eu tenho que aplicar primeiro na minha vida. Então esse inventário diário, justamente, ele passa a ser um ponto de equilíbrio, onde eu vou estar sempre fazendo uma avaliação de como foi o meu dia.
no que errei, no que acertei, que tipos de práticas boas eu tive, que tipo de práticas ruins eu cometi, né? O que eu me fiz de isento, porque às vezes a gente não faz nem o bom nem o ruim, a gente se isenta, né? E aí é uma coisa muito ruim, porque a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, esse tal comete pecado. Então esse negócio de se isentar também é uma fuga, é uma negação que a gente traz para a minha vida. Não vou me meter nisso não, porque eu não quero trazer problema para mim. Às vezes está vendo lá a situação acontecendo na vida do outro, está vendo as coisas não indo bem na vida de alguém, e você, não, eu prefiro ficar no meu cantinho, porque no meu cantinho, se eu for lá, eu vou arrumar problema para mim, se eu for lá. Então a gente prefere às vezes se isentar, né? Mas isso na verdade é uma fuga, isso na verdade é uma forma que nós estamos nos escondendo das realidades que nos cercam. Então a gente precisa entender que eu não posso nem praticar o mal, nem praticar o mal, nem permitir que os outros que fazem o mal a mim, essas coisas perdurem no meu coração e no meu sentimento, e nem deixar de praticar a coisa boa, né, com as pessoas que estão ao meu redor. E para isso eu tenho que ter um equilíbrio muito grande, porque eu posso fazer o bem a alguém sem me meter na vida da pessoa. Eu posso ajudar sem ser alguém que queira ditar regras, porque o problema das pessoas não é que elas não querem ser ajudadas, elas não precisam de ninguém que fique ditando regras para elas. E às vezes quando a gente vai ajudar, a gente quer ajudar, mas a gente quer dizer, mas você tem que fazer isso, a gente quer ditar regras. Vai lá, faz a sua parte e volte ao seu lugar, né, como diz, a sua insignificância, né? Vai lá e não diga o que tem que ser feito, mas dá a orientação e deixe com que nós aprendemos isso no Celebrando a Recuperação, deixe que a pessoa tome as suas decisões daquilo que ela tem que fazer, e nem faça pela pessoa, porque é um grande erro nosso também, é querer fazer pelas pessoas, né? Nós não temos que fazer nada por ninguém, nós temos que dizer orientar a pessoa, mostrar o ponto negativo e o ponto positivo de uma decisão ou de outra decisão, mas deixar sempre que a pessoa decida aquilo que ela vai fazer. Por quê? Porque cada um é responsável pelos seus atos. Amém? Então, para isso a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio. Aí a palavra de Deus, aqui dentro do nosso princípio 7, nosso passo de número 10, vai dizer: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Mateus 5,8 vai dizer: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. O passo 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitamos prontamente. Portanto, 1 Coríntios 10:12. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Amém? Então eu peguei esse texto de Lamentações, por quê? Porque a gente vai precisar de humildade, a gente vai precisar de equilíbrio. Para isso, e nós vamos precisar de esperança, todo dia para a nossa vida. Né? Tem um ditado aí fora que diz que a esperança é a última que morre. E é uma verdade. Porque quando a gente perde a esperança, acabou.
né? Por isso que a gente costuma dizer que Jesus é a nossa esperança, né? Tem até um hino da harpa que diz que nossa esperança é a sua vinda, né? O Rei dos Reis vai nos buscar. Então, se perdeu a esperança, acabou. Então, Lamentações, ele vai trazer esse texto dizendo: põe o seu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Porque a oração, o arrependimento, a busca a Deus, ela sempre vai gerar uma esperança de dias melhores para nós, para qualquer pessoa. Então é sempre o propósito nosso, enquanto conselheiro, enquanto amigo, enquanto ajudador das pessoas, é sempre mostrar para as pessoas que há esperança. Mas para que as coisas aconteçam, essas pessoas vão ter que tomar algumas decisões na sua vida. Amém? Alguns de vocês podem ter dificuldade para começar a escrever o seu diário. Aí aqui ele vai dizer: deixe-me dar 3 sugestões que os ajudarão a anotar. Amém? A primeira sugestão, para que se possa fazer um diário, né, um inventário diário. Comece registrando apenas os fatos que tenham acontecido naquele dia, em particular, pelo qual você é grato. Quer dizer, iniciar o seu inventário fazendo um registro de gratidão a Deus. Por que você é grato? Ninguém é grato por coisas ruins, sim ou não? Somos sempre gratos por coisas boas que fizemos ou que aconteceu a nós. Um registro apenas o ajudará a começar também e o ajudará a dormir melhor naquela noite. Segundo, peça ao seu padrinho, seu companheiro, a pessoa que você escolheu como aquela que é a pessoa que ora junto com você, que ouve você, né, como uma pessoa de prestação de conta, que cobre de você, seja responsável por escrever o seu diário a cada noite. Quer dizer, é importante. Isso aqui, irmão, é muito importante a gente fazer. A gente não pode esquecer, a gente precisa fazer isso porque, lembra do que eu falei na aula passada? Nós fomos limpos. Amém? E a Bíblia fala isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos é ministrada. Jesus fala isso para Pedro. Só que nós sermos limpos, se nós não nos limparmos diariamente, amém? Vamos trazer para o nosso dia a dia normal. Para de tomar banho. Amém? Fica aí 3 dias sem tomar banho. Por mais que você seja uma pessoa asseadinha, vai começar a, né? Os mosquitinhos, né? Fica aí um bom tempo, as mulheres principalmente, sem lavar o cabelo, né? Vai começar a dar gordura, né? Então, se você não tem coisas que tem que ser diariamente, né? É o que te mantém limpo, é o que te mantém asseado. A vida da gente, espiritual, emocional, é a mesma coisa, gente. Amém? Da mesma forma que você levanta, né, sai para o seu trabalho, faz os seus afazeres, tem coisas que você tem que fazer mais de 1, 2, 3, 4 vezes, por exemplo, lavar a mão, lavar o rosto. Você faz isso sempre. A primeira oportunidade que você tem, você passa água na mão, você passa água no rosto. Né? Chega no final do dia, aqueles que às vezes no trabalho não tem tempo, mas no final do dia tem que tomar aquele banho legal. Por quê? Para que você mantenha o teu corpo limpo. As mãos limpas toda hora, porque toda hora suja, toca em coisas. Não é verdade? O rosto, porque toda hora está transpirando, né? Você tem que estar sempre passando ou um lenço umedecido, alguma coisa. Por quê? Para tirar a gordura do rosto, para, né, não deixar o suor. Isso é
um asseio natural que nós temos que ter diariamente, mas não temos esse mesmo cuidado com a nossa vida espiritual. Não temos esse mesmo cuidado com a nossa vida emocional. Né? E aí, às vezes, queremos cuidar dos outros. Às vezes é aquele que não toma o seu banho diário, mas quer dar banho no outro. Né? É o ditado que diz aí fora, né? É o sujo, às vezes, querendo tomar conta da vida do mal lavado. Né? Primeiro a gente cuida da nossa vida. Primeiro a gente cuida do nosso emocional, cuida do nosso espiritual, cuida da nossa vida num todo, para que depois a gente possa, como sendo exemplo, poder também aplicar na vida do outro. Aplicar não, é ensinar o outro a aplicar na sua vida, que nós não aplicamos na vida do outro. Nós ensinamos o outro a aplicar na sua vida. Então aqui o terceiro vai dizer, isto é algo que realmente funcionou para mim. Aí ele vai falar, memorize Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, aqui na versão fala delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Todos os dias faça você mesmo qualquer uma das perguntas abaixo para iniciar seu registro diário. Comece com a palavra hoje. Então você vai fazer hoje, como foi que demonstrei meu amor pelos outros? Pergunta para você. Hoje, os outros viram em mim a alegria de ter uma relação pessoal com o Senhor? Hoje, como estava a minha serenidade, minha paz? Né? Hoje, eu fui paciente. Hoje, alguém diria que fui bom e generoso. Hoje, como esteve minha fidelidade? E hoje, como esteve minha gentileza e autocontrole? Aqui dentro dessas perguntas está imbuído o quê? O fruto do Espírito. Está entendendo? Faça essa pergunta para você mesmo. Aí aqui do lado vai vir algumas coisas. Agir de maneira agradável com alguém. Se não, por quê? Né? Outros viram em mim, por que não viram? Na terceira pergunta, vai dizer, alguma coisa aconteceu que eu viesse perder essa paz? O que aconteceu que te tirou a tua paz? Aí aqui no fui paciente, o que me fez perder a paciência? Devo fazer reparo com alguém? Porque quando a gente perde a paciência, ou a gente perde a paciência com a gente mesmo, ou a gente perde a paciência com os outros. Ninguém perde a paciência com nada. Sim ou não? Amém? E quando eu perco a paciência, geralmente eu agrido, eu ofendo, eu xingo, né? Aí você tem que fazer, aí quando você entende, pô, perdi a paciência, ou com alguém, ou comigo mesmo, preciso fazer reparo. Então, isso são coisas tão simples, que se a gente fizer diariamente, a gente vai manter um equilíbrio na nossa vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa, é tão bom a gente lidar com pessoas equilibradas. É tão bom a gente poder estar diante de uma pessoa que a gente percebe que aquela pessoa tem um equilíbrio, tem um domínio próprio, exala paz, exala amor, exala bondade, sabe? Você percebe. É tão bom, o teu testemunho vai fazer assim, caramba, as pessoas vão olhar e falar assim, caramba, poxa, o que eu tenho que fazer para ter isso? Poxa, eu vou falar com essa pessoa tem sempre uma palavra legal para mim. Essa pessoa vai começar a gerar no coração dela um desejo de querer entender o porquê que você é tão diferente, o porquê que... Aí você vai falar, cara, eu me cuidei. Eu tomo meu banho todo dia. Meu banho da minha vida emocional, eu faço os meus reparos.
Eu não deixo que as coisas acumulem na minha vida. Porque as pessoas vêm, irmãos, entenda uma coisa. A gente que cuida de pessoas, as pessoas vêm na nossa direção com os seus acúmulos e elas vêm para despejar sobre nós. Está entendendo? E nós temos que ter o cuidado de não deixar que as coisas das pessoas sejam despejadas sobre nós. Já houve situações da gente ir fazer e as pessoas despejarem tantas coisas e a gente fala assim, caramba, estou saindo pesado dessa conversa, estou saindo. Por quê? Porque eu absorvi o que não era para absorver. Está entendendo? A gente tem que ter o cuidado de que primeiro eu tenho que me cuidar, tenho que me ajudar, tenho que me limpar, tenho que estar leve comigo mesmo e não permitir que o problema do outro passe a ser o meu problema, não. Isso não é compaixão, não, tá? Compaixão é você ajudar o outro a resolver o problema dele, não é seu. Amém? Nós já temos os nossos, sim ou não? Mas se nós cuidarmos dos nossos diariamente, como diz a palavra de Deus, basta a cada dia o seu mal. Cuidar dele diariamente é o quê? É não deixar para o dia seguinte, sabe? E nem ficar trazendo algo que você está achando que vai acontecer amanhã para o dia de hoje. E nem pegar o que aconteceu ontem e trazer para o dia de hoje. O que aconteceu ontem tem que ficar no ontem, o que é para ser resolvido amanhã é amanhã, então se ocupe com hoje. Amém? Se ocupe com hoje. A cada dia, ocupe a sua vida com os acontecimentos daquele mesmo dia. Para que você não venha viver uma vida de acúmulo e não leve nada desse dia para o dia de amanhã. Amém? Cada dia é um dia, o que a palavra de Deus nos ensina, o que nos ensina também é o celebrando a recuperação. Viva cada dia de uma vez. Amém? Viva cada dia de uma vez. Eu costumo dizer assim, né? Que nós temos que viver o dia de hoje como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Então, se eu vivo o dia de hoje como se ele fosse voltar hoje, eu não vou ficar preocupado com amanhã. Amém? Porque Jesus pode voltar hoje, a conta da Light ficar para lá. Eu não sei quem vai pagar, irmão, mas não vai ser eu, porque eu não vou estar aqui. Entendeu? Porque às vezes a gente fica muito preocupado, porque amanhã eu vou ter que fazer isso, tu nem sabe se vai ter amanhã. Então cuida do hoje, se preocupa com hoje, viva hoje. Tem um hino que fala isso, né? Não tem um louvor que fala, acalma hoje, né? Tem um hino que fala, é um louvor aí que toca na rádio que fala sobre isso. E é uma verdade, irmãos. Então esse inventário diário que a gente tem que fazer é diário, é todo dia. Chegou lá, anoiteceu, quando você fizer os seus asseios pessoais do seu banho, que você, antes de você ir para o seu repouso, pega lá uma folha de papel e vá lá e faça. Né? Agradeça a Deus, tudo de bom que aconteceu. Analise as coisas ruins, né, a falta de paciência, tudo que você deixou de fazer, que você bote tudo ali, chega no final, você ore, apresenta aquilo a Deus, e se há algum reparo a ser feito na vida de alguém, se for na sua vida, faça na mesma hora, se perdoe, né, relaxe a sua mente com você mesmo, passe a ter paciência com você mesmo, e se for com alguém de fora, no outro dia, você vai lá e já faça o seu reparo. Não permita acúmulos mais na sua vida. Ao trabalhar o passo 10 e o princípio 7, começamos a jornada de aplicar aquilo que descobrimos nos 9 primeiros passos. Em humildade, vivemos diariamente. Na realidade, não na negação, fizemos o nosso melhor para reparar o nosso passado, com a orientação de Deus,
podemos fazer escolhas sobre as emoções que afetam nossos pensamentos e nossas ações. Começamos a agir positivamente em vez de constantemente reagir. Princípio 7. Desejamos crescer diariamente em nosso relacionamento com Jesus Cristo e com os outros, em vez de tentar estar no controle de cada situação e cada pessoa com a qual estamos em contato, né? Isso aqui é importante fazer um lembrete. Lembra do controle? Amém? Lembra, ó, controle na mão de quem? Controle na mão de Deus, amém? Solta o controle. Quer controlar a vida dos outros, quer controlar a vida do marido, quer controlar a vida do pai, quer controlar a vida de filho, quer controlar a vida, sabe, do vizinho, quer controlar a vida de todo mundo. Não consegue controlar nem a sua. Amém? Então, não se esqueça disso, controle na mão de Deus. Amém? A pessoa que quer controlar tudo, ela entra em parafuso, irmão. Porque não tem como controlar. Amém? A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nem um côvado, um tio, um ponto em nossa vida, gente. Amém? Então a gente tem que entregar o controle na mão dele e fazer os nossos reparos, ter os nossos cuidados. Aí aqui vai dizer, lembre-se, entregar o controle. Aí vai dizer, da forma como Deus quer que sejamos, né? Lembre-se que o ego sob controle é o que estamos procurando. E pelo ego sob controle, é pelo ego sob controle de Deus que nos esforçamos. Deus providenciou uma lista de tarefas diárias para nós. Nosso estilo de vida é chamado de o grande mandamento, encontrado em Mateus 22, 37 ao 40. Quem pode ler aí? Mateus 22, 37 ao 40. Amém? Toda a lei e o ensinamento dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quais os dois mandamentos? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, aqui você está falando do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a si mesmo. Né? Apesar de falar amar ao próximo como a si mesmo, na verdade, você tem que amar a você para que com a mesma perspicácia do amor que você ama a você, você também venha amar ao próximo. Amém? A mesma intensidade. Obrigado, irmã Gisele. Você vem amar ao próximo. Né? Não é amar ao próximo, tem pessoa que fala, então tem que amar o próximo, mas como a si mesmo. Então, amar a Deus, amar a você e amar ao próximo, na mesma intensidade que você se ama. Porque tem pessoas que se preocupam muito com o outro, mas esquece de si. Quer resolver o problema do outro, está cheio de pepino, cheio de carga, cheio de situação para resolver na sua vida e está querendo resolver a vida do outro. Não, é porque eu sou assim mesmo, é porque eu não consigo ver ninguém, sabe? Eu não sei. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para você. Põe a tua casa em ordem, põe a tua vida espiritual em ordem, põe a tua vida emocional, sentimental em ordem, e depois você vai ter estrutura para cuidar da vida
ajudar. A gente sempre fala assim, para ajudar o outro a aprender a cuidar da sua vida. Amém? Porque a gente não tem que cuidar da vida de ninguém. A gente tem que ajudar o outro a aprender a cuidar da sua vida. Quando você fizer o seu inventário pessoal diário, pergunte a si mesmo: hoje minhas ações estiveram de acordo com o segundo grande mandamento? Amei meu próximo, as outras pessoas, como a mim mesmo? Então, as tuas ações, ela tem que estar de acordo com esse segundo grande mandamento. Qual é o segundo grande mandamento? Amar ao próximo, como a mim mesmo. À medida que vivemos os dois mandamentos, colocamos em prática o princípio e os passos em nossa vida. Nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Seremos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Quem pode ler para mim? Tiago 1, versículo de número 2. Amém? Não sejam apenas ouvintes dessas mensagens, mas ponham em prática. Celebrando a recuperação é isso. Não é a gente apenas vir aqui sentar e ir embora para casa. É ouvir o que está sendo passado e colocar em prática na nossa vida. Porque a palavra que nós ouvimos, ela só surte efeito se praticarmos ela. Já viu? Tem um ditado aí que fala que tem pessoas que são ouvido de manilha. Já ouviu falar nisso? Não? Para que serve a manilha? Só passa. Não retém nada. Manilha, quando retém, ela tem que ser desentupida, não é isso? Porque está com defeito. Aí tem que falar, crente que é ouvido de manilha. Mas não é manilha entupida que retém. É a manilha que só passa. Quer dizer, aquela pessoa que entra, o pessoal fala assim, entra pelo ouvido e sai pelo outro. É o ouvido de manilha. Só que a palavra diz que nós precisamos não apenas ser ouvinte da mensagem, mas colocar em prática, é o que Davi diz, é reter a palavra no coração, para não pecarmos contra Deus, contra o próximo, contra o irmão, contra as pessoas. Então, o inventário diário, ele nos ajuda nisso. Nossas ações devem ser coerentes com o que falamos. Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Cara, isso é muito forte. Repita para você mesmo. Fala assim, eu posso ser a única Bíblia que alguém vai ler. Está entendendo? Por isso que Paulo, ele vai nos intitular como cartas vivas. Amém? Mais do que as cartas escritas, né, são as cartas vivas. Que são cartas vivas? São aquelas pessoas que fazem os seus reparos diários nas suas vidas e estão sempre com uma vida equilibrada, sabe, dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, transmitindo a outro com as suas ações coerentes, sabe, aquilo que os outros precisam ver, que os outros precisam ouvir, que os outros precisam perceber. Testemunho. Quer dizer, a palavra testemunho quer dizer faz de novo. Quando você dá um bom testemunho, você está dizendo para aquela pessoa, Deus fez na minha vida, pode fazer na sua. Entendeu? Então, sermos cartas vivas é isso. E não é fácil, irmão. Por isso que a gente precisa fazer os reparos. Por quê? Como que eu vou ser testemunho para alguém que me fez o mal? Se eu não fizer o reparo diário e liberar a vida dessa pessoa. Como que eu vou ser testemunho para pessoas que falaram mal de mim?
se eu reter aquilo que as pessoas falam de mim, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente querer pagar na mesma moeda. Se eu não amar o próximo como a mim mesmo, o que vai acontecer? Eu vou querer pagar na mesma moeda, eu vou querer maltratar do jeito que... Então, eu vou perder aquilo que a essência da palavra diz, que eu sou uma carta viva. Está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela vai nos orientar a sermos praticantes daquilo que aprendemos. Né? A gente está cheio de pessoas que são fora das igrejas, fora do convívio da igreja em si, por conta de maus testemunhos das outras pessoas. Não que eu concorde com isso, eu tenho o meu pensamento sobre isso. Há muita desculpa. Está entendendo? Porque eu não tenho que servir a Cristo, deixar de servir a Cristo por conta do que o outro fez ou deixou de fazer. Eu tenho que ter a minha busca com Cristo. Mas as pessoas utilizam-se disso para também não servir a igreja, não querer estar na igreja, porque às vezes é a falta do testemunho, do vizinho, para ir para a igreja, para ser crente, como aquele fulano é crente, porque a casa dele é uma gritaria, é sapato que voa, é panela que voa, está entendendo? O vizinho está lá, ele não é crente, ele está, se para ser crente é ter essa falta de paz, se para ser crente é para viver essa gritaria dentro da casa deles, eu prefiro ficar na minha vida aqui, na minha religião, e às vezes parece que tem até mais paz do que a casa do crente. Está entendendo? Por quê? Não são cartas vivas. Não são pessoas que estão vivendo ações coerentes com o que a palavra de Deus nos manda viver. Mas por quê? Porque a vida dessas pessoas é uma vida de acúmulo. Elas não resolvem os seus problemas diariamente. Elas vão acumulando, acumulando, acumulando. Ninguém, você acumulou, uma hora tu vai ter que despejar. Aí despeja na ira, despeja, sabe, na gritaria, despeja, sabe, batendo nos filhos, despeja, agredindo o marido, agredindo a esposa. E às vezes são crentes. Porque não fazem os reparos diários. Se eu todo dia perdoar a minha esposa, eu não acumulo. Se eu todo dia perdoar o meu esposo, ainda que ele viva na prática errada, problema dele, eu não acumulo. Se eu todo dia liberar perdão sobre meus filhos, sobre meus pais, eu não acumulo. Liberar perdão sobre as pessoas que me fez alguma coisa, eu não acumulo. Eu vou manter uma vida de serenidade, uma vida de paz, uma vida de longanimidade, uma vida de amor. E as pessoas que estão de fora vão olhar e falar, caramba, por mais que essa pessoa sofra, por mais que essa pessoa viva isso, por mais que alguém se levante contra ela, eu nunca vejo ela perder o equilíbrio. Lembra de Jesus na cruz? Jesus na cruz, ele está lá em cima na cruz, apanhando, espancado, sangrando, sabendo que vai morrer. Aí ele olha para baixo, vê Maria chorando. Aí ele vira para a mulher, para Maria e fala, mulher, não chores. João, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Ele lá em cima na cruz. Que paz é essa, irmão? É a paz que excede todo entendimento, né? Consolando quem está lá embaixo. Aí ele vira, pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Que paz é essa? Essa é a paz que a gente precisa ter. Está entendendo? Aí é por isso que Jesus, ele vai estar acima de todos os pseudos mentores que tem por aí. Está entendendo? Humanamente falando, Jesus era Deus, humanamente falando. Né? Ele vai estar acima dessa galera toda. Por quê? Porque ele vivia literalmente aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava. Está entendendo? É por isso que hoje ele ressuscitou, aí você vai lá, essa galera aí que é Buda, Siddhartha Gautama, Gandhi, os prêmios Nobéis da Paz, essa turma toda aí,
Você vai chegar lá no túmulo dele, está lá, escrito lá, aqui jaz fulano de tal, e jaz ali mesmo. Mas quando você vai no de Jesus, está lá. Não está aqui não, meu irmão. Ressuscitou. Entendeu? Então a gente precisa ser exemplo, ser testemunho para as pessoas. 1 Tessalonicenses 5, 1:5, vai dizer: pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Amém? Apóstolo Paulo falando. Então nós precisamos viver esse Evangelho. Aí vai continuar dizendo aqui, vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Quando eu me comporto de acordo com a palavra de Deus, eu estou gerando o bem na vida de outras pessoas. A gente vai atrair as pessoas para a presença de Deus através do nosso comportamento. Para isso nós precisamos ter uma vida de equilíbrio, uma vida de domínio próprio, onde as pessoas olhem para nós e falem assim: eu preciso entender o que é na vida desse homem, na vida dessa mulher. É uma irmã que está frequentando lá a igreja nossa lá, porque às vezes falta ensinamento. Ela está frequentando a igreja. Ela falou: não, pastor, ainda não passei para cá, porque eu estou orando a Deus e tal, mas eu vou falar para o senhor, depois que nós começamos a frequentar o Celebrando a Recuperação, pastor, eu era tão braba dentro de casa. Pastor, eu era tão, sabe, meu marido está falando: o que está acontecendo com você? Até indo para ir para a igreja com ela, ele já passou aí de vez em quando. Por quê? Porque está praticando o que está aprendendo. Está praticando o que tem sido ensinado. Deixou de ser o famoso ouvido de manilha. Passou a ser uma cisterna, amém, que retém a água que lhe é dada. Deixou de ser uma cisterna rota. Cisterna rota é aquela cisterna rachada, que enche água e a água vai se esvaindo, né, por outro lugar. E aí nunca consegue. Passou a ser uma cisterna betumada, uma cisterna vedada, aonde tudo que cai permanece. É tudo de bom, né? Que cai e permanece. E é isso que o Evangelho quer nos proporcionar. E o inventário diário é o quê? É o excesso. Já viu que toda caixa d'água tem o transbordo, né, Ivanildo? É o transbordo, né? A pessoa chama de é transbordo que dá o nome mesmo, né? Porque se a boia enguiçar, o excesso vai sair. É o ladrão, que chama de ladrão, né? Na verdade não é ladrão, ele não rouba água, ele joga água para fora. Não sei nem porque botar o nome de ladrão. É o transbordo. É o transbordo. Não, tem uns que não tem nem, só vai caindo, é o transbordo. Então, o que foi excesso tem que ser lançado fora. E tem que reter somente a quantidade certa, aquilo que é necessário ser retido. Coisas ruins, deixa para o transbordo. Coisas que não prestam, deixa para o transbordo. Coisas que não vale a pena permanecer, lança fora. Mas isso tem que ser o quê? Diariamente. Se eu não anoto, eu me esqueço. Sabia, a mente da gente, o nosso HD, é muito pequenininho. Sabe? A gente se esquece das coisas. Então anota. Para você lembrar que tem que perdoar, para você lembrar que tem que liberar perdão, para você lembrar que você fez algo a alguém, entendeu? Você já viu aquelas pessoas que andam por aí, faz o mal o outro hoje, né? Pita e borda com o outro, chega no outro dia, fulano, se esqueceu. Mas quem apanha, era para esquecer também, né? Mas não esquece. Você está entendendo? Não é que ele vai deixar de chegar ao fulano, abraçar, ele vai dizer: pô, irmão, desculpa, ontem fui grosso contigo, ontem, perdi a linha, falei demais. Né? Você vai manter a amizade dentro de uma verdade, dentro de uma sinceridade. Não fingir que as coisas não aconteceram.
Inventário é isso, é você lembrar que você tem que fazer o reparo, é lembrar que você fez, que fizeram contigo também, você tem que perdoar a si mesmo, mesmo que fizeram contigo. O passo 10 não ensina com que frequência realizar um inventário, mas gostaríamos de lhe dar 3 sugestões que podem mantê-lo no caminho certo, no caminho divino para a sua recuperação. Primeira, faça um inventário contínuo. Amém? Contínuo. Se possível, todo dia. Não há uma regra, mas se possível, todo dia. Segundo, a gente poder, faça um inventário diário. Amém? E o terceiro, faça um inventário periódico. Inventário contínuo. Podemos manter um inventário contínuo ao longo do dia. O melhor momento para admitirmos que estamos errados é o momento em que damos conta disso. Por que esperar? Veja um exemplo. Ontem à tarde, ele aqui falando, eu mesmo gritei com o meu filho. Imediatamente me vi diante de uma escolha. Poderia admitir que estava errado. Eu não deveria ter sido tão duro com ele. Afinal de contas, tudo o que ele queria era jogar bola e fazer um reparo. Desculpe, meu filho, por falar tão duramente. Reparo contínuo. É aquilo que eu faço e na mesma hora eu conserto. Isso é o reparo contínuo. Seria tão bom se nós fizéssemos isso. A mesma hora, me perdoa, gritei contigo. Me perdoa. Fiz alguma coisa que não deveria ter feito, né? É o reparo contínuo. Reparo diário. O final de cada dia. Refletimos sobre as nossas atividades, as boas e ruins. Precisamos identificar onde podemos ter ofendido alguém ou agido com raiva ou com medo. Mais uma vez, não se esqueça de manter seu inventário diário equilibrado. Certifique-se de concluir nele também as coisas boas que você fez durante o dia. A melhor maneira de fazer isso é com o diário. Antes de dormir, eu devo ter cerca de 15 minutos escrevendo os acontecimentos do meu dia e pedindo a Deus que me mostre os erros cometidos. Então, na manhã seguinte, assim que possível, admito e faço os meus reparos. Amém? Esse é o diário. E o periódico. Faço um inventário periódico a cada 3 meses. Contudo, me esconder em um mini retiro, né? Aí aquele lance de você fazer um inventário de 3 em 3 meses, você buscar um retiro, um lugar separado, sabe? Onde você vai tirar aquele dia para você estar simplesmente focado em Deus, nas coisas de Deus, seja um retiro espiritual, seja um retiro individual na sua casa, é aquilo que você vai fazer de uma coisa com mais intensidade, amém? Naquele dia inteiro, você falar, nesse dia, ei Deus, vou para um sítio, vou para um retiro na igreja, então vou aproveitar que eu vou estar aqui para fazer isso. É o seu momento em que você vai fazer um dia inteiro de reparos com Deus, com você, pegando aquele período que você definiu. Amém? Fazendo um inventário contínuo, um diário e um periódico, você estará trabalhando o passo 10, com o máximo da sua capacidade. Com a ajuda de Deus, manterá o seu lado da rua limpo. Veja alguns versículos chaves para aprender a seguir o passo 10. Provérbios 16, 23, vai dizer assim: o homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. Amém? O homem sábio pensa antes de falar. Tem gente que assim, rapaz, falei sem pensar. É porque não é sábio. O sábio pensa antes de falar. Efésios 4, 29 vai dizer: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam.
para que as coisas que vocês dizem façam bem a quem ouvem. Então as nossas palavras têm que ser palavras na qual a gente venha a pensar antes de falar. As nossas palavras têm que ser palavras que vai fazer o bem a quem está ouvindo. Nunca o mal, sempre o bem. Provérbios 16, 21 vai dizer: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradável são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Amém? Já viu o que Jesus disse? A palavra branda acalma o furor. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer. Amém? É por isso que as pessoas falam assim: quando o pastor fala, é diferente. Porque o pastor vai sempre selecionar a palavra para falar. Ele nunca vai falar de qualquer maneira. Né? Ontem o rapaz estava conversando comigo, que eu falei aqui hoje. Ele falou assim: poxa, pastor, as suas palavras confortaram o meu coração. Desviado, chorando na porta da igreja, despejando um monte de coisa, e eu sempre com palavras para ele, dizendo palavras que mostrando que ele não precisava estar naquela situação. Aí ele: pô, pastor, suas palavras confortaram o meu coração. Porque o que está dizendo? Quanto mais agradáveis são as palavras, mais você consegue convencer o outro, né? É muito fácil você chegar para a pessoa assim: mas se você continuar nessa vida, tu vai para o inferno. A gente sabe que vai, mas precisa falar, ele também sabe. Ele mesmo falou isso para mim. Falou: pastor, se eu continuar nessa vida, eu vou para o inferno, né? Eu falei assim: você está dizendo, né, filho? Está entendendo? Eu nem confirmei com ele, não. Eu falei assim: você está dizendo. Mas você quer ir? Ele: não. Eu falei: então, filho, volta para Jesus hoje, porque ele está voltando também. Jesus não quer que você vá para o inferno. Jesus quer que você vá para o céu, para onde ele está. Está entendendo? Deixa as pessoas falarem para onde elas vão, mas você pode apontar o caminho que ela pode decidir. Palavras brandas, palavras que convencem, palavras de paz. Provérbios 12, 25 vai dizer: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Amém? Então, quando alguém chegar para você cheio de preocupação, traga palavras alegres para essa pessoa. Traga palavras amáveis para essa pessoa, né? Vai para a Bíblia. Quando o rapaz falou para mim assim: pastor, o mundo nos maltrata, pastor. Eu falei: meu filho, Jesus falou que o mundo jaz do maligno. Aí eu falei assim: mas que bom que o mundo está te maltratando, né? Aí ele me olhou assim, eu falei assim: porque se o mundo não te maltratar, você não vai querer largar o mundo. Aí ele: é verdade, né, pastor? Eu falei: é Deus permitindo o mundo te maltratar, para que você possa estar aqui hoje olhando, para querer uma mudança de vida. Né? Porque se o mundo não maltratar a gente, meu irmão, a gente vai querer ficar lá, né? Se o mundo te acariciar, né? Até com a gente mesmo. Aí eu falei: olha, Jesus falou: nesse mundo tereis aflições. Ele está falando para aqueles que já não estão mais no mundo, não vivem mais a prática no mundo. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Aí eu falei: você também pode vencer se estiver com ele. Então, palavras que venham trazer uma esperança para as pessoas. De acusação o mundo está cheio, de xingamento o mundo está cheio, de ofensa o mundo está cheio. Nós temos que ter palavras de vida, sabe? Mas para isso nós temos que ter vida em nós. Por isso que a lição hoje fala: fazer o inventário pessoal, diário, cuidar da sua vida emocional, espiritual, porque aí você vai poder dar aquilo que está dentro de você, aquilo que está no seu coração, para as pessoas.
A gente estava conversando com a Gisele ali. Falar que para o cara que é homossexual, que ele vai para o inferno, eles sabem disso, gente. A gente tem que falar para eles que Jesus os ama. E que não quer que eles vivam dessa forma. É isso que a gente tem que falar para o ladrão, para o maconheiro, para o drogado, sabe, para o prostituto, para o homem que trai a esposa. Falar para o cara, meu irmão, tu não pode trair a tua esposa, porque tu é um devasso, tu é isso, tu é aquilo outro. Ele sabe disso tudo. Mas você tem que falar para ele o que? Olha, há uma esperança para você. Se você se humilhar, se você se colocar diante de Deus, pedir ao Senhor, Ele te cura de todas essas coisas. Ele tem poder para isso. Nós temos que ter a palavra certa. Mas nós temos que ter vivido isso. Porque eu só posso dar aquilo que eu recebi, eu só posso dar aquilo que eu tenho. 1 Coríntios 13:1 vai dizer: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Amém? Como é que é o som de um gongo e o barulho de um sino? Se a pessoa estiver distraída, ela se assusta. Ou ela pode ouvir, mas quando aquele som parar, ela não vai lembrar depois. Esquece. Né? Agora, se nas nossas palavras tiverem amor, se nós estivermos cheios do amor de Deus e transmitir isso através das nossas palavras, as pessoas vão te ouvir. As pessoas vão parar para te ouvir. As pessoas vão parar para, sabe, para te dar atenção. Porque a pessoa você não está transmitindo só palavra, você está transmitindo sentimentos que estão dentro de você. Plano de ação diário para o passo 10. Primeiro, continue fazendo o inventário diário e quando estiver errado, prontamente admita e faça os reparos. 2. Faça um resumo dos acontecimentos do dia em seu diário. 3. Leia e memorize pelo menos um dos versículos do princípio 7, página 145 e página 159. 4. Trabalhe todos os passos e princípios dando o máximo de si. O versículo-chave para esta lição é Marcos 14:38, que vai dizer: vigiem e ore para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Amém? Então, nós precisamos ter uma vida de vigilância. O recuperado, ele precisa ter uma vida de vigilância. Senão, ele pode voltar a estaca zero. Por isso que o texto diz, ele começa falando: aquele que pensa está de pé, cuide. A palavra é cuide. Amém? Só cai quem não se cuida. Amém? Quem se cuida não cai. Cuide para que não caia. Amém? Então é importante. Eu estou de pé, mas eu tenho que estar fazendo o meu inventário. Eu tenho que estar fazendo a minha busca. Eu tenho que estar fazendo a minha oração. Eu tenho que ter uma vida de humildade. Eu tenho que ter uma vida de fé. Eu tenho que ter uma vida de amor ao próximo, de amor a Deus, de amor a mim mesmo. E eu tenho que ter palavras que são retidas no meu coração, a qual eu possa distribuí-las na hora certa. E isso para que isso aconteça, tem que haver uma vida de reparo. Tem que haver uma vida de inventário diário. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que nos assiste pela live. Amém? Se você quiser estar conosco, domingo que vem, a partir das 9h30 da manhã, tomamos um café abençoado e às 10 horas iniciamos o nosso estudo. Você pode vir estar conosco aqui na rua Fernandes de Leão. Eu não sei de onde tira o Mendes, cara. Fernandes de Leão, 226, esquina com a rua Vaz Lobo. Amém? Você pode vir aqui, MBFC,
Vaz Lobo e participar conosco. Pastor, moro próximo de São João. São João nós temos toda terça-feira à noite a rede de acolhimento. Não precisa ser crente, não precisa professar a mesma fé que a gente, mas se você quer receber orientações da palavra de Deus para que você tenha uma vida abençoada, Avenida Doutor Roberto da Silveira, 642, no Éden. Amém? E a partir de janeiro, aos domingos de manhã, estaremos na congregação de colégio, ministrando, celebrando a recuperação, na estrada do Barro Vermelho, 1314, eu acho que é isso, é ali por perto, MPFC Colégio. Então as nossas igrejas trabalham com o sistema do Celebrando a Recuperação para as pessoas que estão chegando ao nosso ministério, para que elas sejam curadas, para que elas sejam tratadas, e para que, através disso, também elas possam curar a outros e tratar a outros. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Lá é 1413. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por me oferecer as ferramentas para trabalhar meu programa e viver a minha vida de forma diferente. Centrada na Tua vontade, Senhor. Ajuda-me a fazer prontamente os meus reparos e pedir perdão em todos os meus relacionamentos. Peço-te que me ajudes a fazer a minha parte para tornar-no saudável e crescente, em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, muito obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deste, Pai. Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada membro, de cada participante desses estudos que temos ministrado. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ajudar-nos, Senhor, a viver essa palavra, a viver essas verdades, a sermos recuperados, Senhor, nas diversas áreas da nossa vida, porque a nossa vida, Senhor, diante de Ti, ela é um todo. E eu peço, Senhor, cuide da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, cuide, Senhor, dos nossos problemas, Senhor, nos ajude a nos livrarmos deles, ó Pai, a recuperarmos, Senhor, as coisas que foram machucadas, feridas, Senhor, entristecidas, dores, Senhor, maus tratos, enganos, abusos, tudo isso, Senhor, nos ajude a recuperar, Senhor, porque queremos viver uma vida de esperança. Estamos aqui, Senhor, fazendo o que diz a Tua palavra, no livro de Lamentações 3:29, Senhor, colocando a nossa cara no pó, Senhor, porque sabemos que há uma esperança para nós. Senhor, abençoe a nossa ida agora para casa. Abençoe aqueles que vão ofertar. Abençoe aqueles que vão dizimar. Abençoe aqueles, Pai, que vão estar colaborando, Senhor, para que Ministério Profético Família em Cristo continue, Senhor, levando a palavra da verdade, Senhor, aonde quer que as pessoas possam estar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido, Deus abençoe. Está terminado. Vamos estar ofertando, né? Vamos estar dizimando.